Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Vamos continuar com o curso, né? Falando sobre os relacionamentos abusivos na perspectiva da psicanálise. E hoje já é a nossa quarta aula, né? Dei uma introdução sobre o tema, falamos em relação ao que o Freud elencou, depois Lacan, e agora nós vamos falar sobre o Winnicott, né? Então, o Winnicott, na perspectiva de Winnicott, né, ele coloca nas relações abusivas a questão do falso self, da dependência emocional nesses relacionamentos, né? Então, o Winnicott, vamos falar um pouco sobre ele, né? Para quem não sabe, Donald Winnicott era um psicanalista britânico do século XX. E ele tratou muito, né, de tentar compreender o desenvolvimento infantil, né, e ele focava muito na relação mãe-bebê, no que seria importante, né, nos cuidados que fossem suficientes, bons, e na formação do self, né? E aí ele formulou os conceitos do falso self, do verdadeiro self, da dependência emocional, que são fundamentais para a gente falar sobre essas relações, né, que tratam do abuso. Então, enquanto Freud, né, enfatizava a repetição e Lacan o desejo do outro, o Winnicott ele focaliza, né, a adaptação do sujeito das expectativas externas, né? E mostra como esses indivíduos eles podem internalizar exigências parentais, criando máscaras de conformidade e, posteriormente, né, manter vínculos abusivos na tentativa de preservar aceitação e amor, né? E, é, e aí ele vem falando, né? Quem quiser ver sobre o que eu falei sobre Freud, né? E o que eu falei com relação em Lacan, as aulas estão gravadas. Quem não viu, seria legal que vocês vissem, né? Que é importante para que vocês possam acompanhar todo esse desenrolar do que os analistas, né, os psicanalistas mais estudados, né, eles formularam sobre isso. Então, o Winnicott fala sobre a formação do falso self, né? Então, o falso self ele surge, né, quando o sujeito é obrigado a modificar o seu comportamento para atender às expectativas dos cuidadores, dos pais, de quem é o responsável, né? E esses cuidadores, eles, de uma certa forma, eles não oferecem validação emocional suficiente. E se caracteriza, né, isso tudo por ocultar sentimentos, desejos e necessidades verdadeiras. Quando o sujeito, né, ele oculta esses sentimentos, né? Ele embota os desejos e as necessidades, né, verdadeiras e passa a adotar comportamentos de conformidade para evitar a rejeição ou punição. Igualmente importante para todas as pessoas, né? Além disso, ele tenta perpetuar a ilusão de uma vida funcional, enquanto o verdadeiro self fica reprimido, né? Ele permanece assim. Então, em relacionamentos abusivos, o falso self é especialmente relevante quando a vítima apresenta submissão e conformidade como estratégias de sobrevivência afetiva. Então, o sujeito, ele, para
ser validado, né, para sobreviver, né, afetivamente, ser aceito, reconhecido, ele se submete, né, e se conforma. Então, esse abuso ele é tolerado porque a expressão do verdadeiro self seria perigoso para essas relações, né, para manter esse vínculo. Aí, nesse caso, o sujeito internaliza padrões parentais de crítica ou desaprovação, reproduzindo, aí ele reproduz esses padrões, né, na relação. Por exemplo, um sujeito que mantinha a relação, né, uma pessoa, uma moça, que mantinha uma relação em que ocultava suas opiniões e sentimentos, isso tudo para não irritar o parceiro, porque durante a infância ela crescera com um pai crítico e emocionalmente distante. Desse modo, ela aprendeu que a aceitação ela dependia muito de conformidade e obediência. Então, na análise, né, percebeu-se que o seu falso self a mantinha submissa e adaptada, né? E, desse modo, ela acaba por perpetuar a violência emocional do parceiro. E aí, o que acontece? O verdadeiro self, né, emerge quando o sujeito consegue experimentar, expressar os sentimentos verdadeiros, né, autênticos, e percebe limites internos, né, e experiências emocionais, e passa a integrar essas experiências emocionais. Nas relações abusivas, né, o desenvolvimento do verdadeiro self ele é dificultado pelo ambiente relacional coercitivo, ou seja, a pessoa está sendo coagida, né, se sente coagida o tempo todo por um padrão de submissão, né, e de coerção, né? A ruptura desse vínculo abusivo ele exige, né, que a pessoa busque, né, o seu verdadeiro self, reconheça-o, né? Isso vem frequentemente acompanhado de ansiedade e medo de abandono, porque nessas relações abusivas o vínculo é sempre muito construído, né, pela essa tentativa de reconhecimento, né, de busca pelo afeto. E quando essas relações não são bem estabelecidas, não são bem estruturadas, elas não passam por esse viés, né? Aí o sujeito fica o tempo todo em busca de reconhecimento, né? Em busca desse afeto. Então, o trabalho terapêutico, né, ele visa dar apoio, né, orientar de alguma forma esse sujeito para que ele expresse, né, para que ele expresse na sua subjetividade, a sua subjetividade, e reconstrua vínculos saudáveis. Então, é isso aí, a expressão, né, o trabalho ele exige que a gente ajude o sujeito a expressar a sua subjetividade e a reconstruir esses vínculos, né? Por exemplo, um exemplo pode ser assim, uma pessoa que manteve uma relação dominadora por muitos anos, né? E através da análise whitconiana, começou a identificar momentos em que seu verdadeiro self era suprimido e aprendeu a estabelecer limites, né, entre o seu desejo, né, e a submissão, né, essa relação que ela possa ter com a outra pessoa que a submete, reconhecendo que o amor genuíno, né, o verdadeiro amor, ele não exige submissão total, ele exige reciprocidade.
E aí, o Winnicott, né, vem destacando também que a dependência emocional é inevitável no desenvolvimento humano, mas se torna um problema quando o sujeito não aprende a equilibrar essa dependência e ter uma certa autonomia. Também quando as relações abusivas elas passam a reforçar padrões de dependência extrema. Por quê? Porque o medo de abandono e a necessidade de aceitação perpetuam esse ciclo de submissão. Gente, tá dando para acompanhar? Estou sendo muito rápida? Está tudo legal? Ok. Vamos continuar. Qualquer coisa vocês falem. Então, esse medo do abandono, né? Existe o medo do abandono, né? Nessa necessidade de aceitação, e aí a pessoa acaba por viver um ciclo de submissão, porque muitas coisas passam por ela, né? Por ela não ter sido validada. E outro exemplo é uma pessoa que permaneceu em relacionamento abusivo porque acreditava que não conseguiria sobreviver sozinha, né? Emocionalmente, ela se sentia dependente. E a análise, ela revelou que a dependência tinha sua origem, né, em experiências infantis de insegurança afetiva, que ela repetia, né, na vida adulta, que, como Freud falou, tem a questão da repetição, né? Eu quero que vocês, eu estou dizendo para vocês que existe sempre um novo olhar, né? Cada vez que um novo psicanalista formula novas perspectivas analíticas, ele sempre vem, né, baseado em Freud. Freud é a base. E aí, como Freud formulou essa questão da repetição, o Winnicott também vem, né, trazendo novamente essa mesma perspectiva. Então, o que acontece? Essas experiências, né, de cuidado insuficientes, né, onde o sujeito sofre críticas constantes ou abuso parental, elas contribuem para padrões de submissão e de autossacrifício, né? Porque, na verdade, autossacrifício porque ela embota o seu próprio self, né? O self verdadeiro. E aí o Winnicott argumenta que ó, a internalização de expectativas, né? Porque o sujeito sempre cria expectativas em relação aos parentes. Essas expectativas parentais, elas acabam por gerar medo de rejeição. Nossa, como as pessoas elas buscam essa validação para não ter esse sentimento, né, de rejeição, não se sentirem rejeitadas. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa questão do medo de rejeição. E, e elas têm dificuldade de assertividade, de tentar, né? Ela cria uma ansiedade porque elas têm dificuldade de tentar agradar, porque elas nunca sabem se elas vão agradar ou não, e elas, pelo medo de serem rejeitadas, né? E é assim, né? O sujeito ele aprende que essa aceitação depende de ocultar o seu verdadeiro self, como eu já falei, né? E essas experiências moldam, né, as escolhas dos parceiros abusivos, porque
é como se fosse uma chave e uma fechadura, né? Que aí acaba por reproduzir, né, esses padrões familiares, porque, na verdade, eles querem sempre, estão sempre buscando essa validação em alguém, né? Ele faz essa transferência e acaba por procurar pessoas com que elas acabam por replicar o mesmo comportamento anterior, né? Porque elas querem buscar essa validação, né? Então, um exemplo disso é de alguém que cresceu em um lar em que suas opiniões eram totalmente desvalorizadas. Quando chegou na fase adulta, escolheu parceiros que reproduziam a mesma crítica e a mesma negligência. E aí, nesse sentido, acaba por manter a ilusão de que o amor dependia de submissão constante. Porque as pessoas acabam por confundir que amor é justamente aquilo que elas não tiveram, né? E elas acabam por internalizar esse tipo de comportamento, achando que amor seria aquilo que o seu pai ou que o seu responsável ele usou para nessa relação com essa pessoa para poder ela se sentir dessa maneira. E ela pensa que o padrão de amor é isso, mas não é. Então, a análise permitiu, né, que se identificasse esses padrões herdados e inconscientes. Desse modo, acaba por abrir um espaço, né, onde pode haver essa reconstrução do self verdadeiro. Em outros casos, uma mulher mantinha uma relação violenta para evitar a desaprovação do parceiro. E aí acabou por refletir padrões, né? Refletir adaptação a padrões maternos que elas tinham internalizados. Da mesma forma que ela internalizou esses padrões, ela repetia, né? Mantinha essa relação violenta para evitar a desaprovação do parceiro. De outra forma, o homem ocultava as suas necessidades emocionais e interesses para preservar a relação, reproduzindo padrões de submissão também aprendidos na infância. Em outro caso, né, uma jovem alterava conformidade e explosões emocionais, evidenciando conflitos entre falso e verdadeiro self. Você imagina, gente, quando você tem que ser uma pessoa que você não é, né? O conflito que se estabelece, né, no inconsciente dessa pessoa. Muito complexo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, ok. Então, o trabalho clínico, né, a perspectiva de Winnicott, relacionamentos abusivos, ele acaba por envolver, né, a escuta do sujeito no seu falso self, né, e passa a identificar os padrões adaptativos dessa submissão e apoia, né, o surgimento do verdadeiro self, quando ele promove autonomia emocional e assertividade. Também, nesse sentido, né, a análise clínica ela pode também explorar, evidenciar, né, essa exploração da dependência emocional, fazendo a diferença necessária entre uma necessidade saudável e de uma submissão compulsória, porque
tem que estabelecer essas limitações entre o que é saudável, né, e o que é doentio, porque acaba a pessoa embotando sua própria identidade, seus próprios desejos. E aí o conflito que se estabelece é muito intenso. E o trabalho também ele procura, né, a reestruturação dos vínculos afetivos, ensinando ao sujeito, ao paciente, né, a perceber os limites internos e os externos. Na verdade, é exatamente estabelecer limites, né, para o que pode e o que não pode. É, existe o filósofo, né, que é o Cortella, que ele fala que ele tem 3 fases filosóficas muito interessantes. Ele faz com que a gente se pergunte, né, é, três questões muito importantes para você saber aonde você está caminhando. Então, ele fala assim: existem 3 modos de você de fazer escolhas, né? Você se pergunta, primeiro, se eu posso, se eu quero e se eu devo. Isso se baseia numa estrutura filosófica, ética e, e também de vida, né? Porque a gente pode estabelecer, nesse sentido, os limites, né, do que pode ser bom ou mal na nossa existência, né? Aprende a gente a reconhecer e a fazer escolhas. O que pode ser melhor na nossa vida. Então, o objetivo, né, terapêutico é que o sujeito consiga, né, reconhecer e expressar, né, o seu eu, a sua subjetividade. E aí, desse modo, ele conseguindo, né, romper essa prisão emocional, né, ele rompendo com esses padrões de abuso, ele acaba por diminuir esse medo excessivo de rejeição, né, ou abandono. Existem questões sociais e culturais também, né? Reflexões conceituais e sociais. Por quê? O falso self, ele não é apenas psicológico, né? Mas ele também reflete pressões sociais e culturais sobre submissão e conformidade. Nossa, nós mulheres, mais do que qualquer pessoa, pode falar sobre submissão e conformidade. Pode falar, Cidelis. Rapidinho, sobre o que você disse sobre se eu quero, se eu posso e se eu devo. Existe também uma outra frase que mostra que quando você faz as coisas para as pessoas, elas vão se acostumando. Primeiro, a pessoa pensa que é um favor. Ah, está me fazendo um favor. Pede um favor, é um favor. Da segunda vez, a pessoa pensa, ela é obrigada. E da terceira vez, a pessoa pensa, eu tenho o direito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os limites e com o respeito. Por quê? Porque o respeito que eu quero, quem me dá sou eu. Se eu não me respeito, muito menos o outro vai me respeitar. O limite deve ser claro e a gente tem que colocar, a menos que a gente queira ser abusado em todas as áreas da sociedade. Porque, inclusive, a mulher na nossa cultura, ela realmente é muito abusada no sentido de família, por exemplo.
Sim, essa questão que você levantou aí de que a pessoa tanto serve que acaba ficando desvalorizada, desrespeitada, desconsiderada, né? Quem apareceu aí? Quer falar alguma coisa? Não sei quem, acho que foi aquela menina de ontem. Eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro o nome dela. Sim, com certeza. Nossa, é, por exemplo, as mulheres agora que estão chegando a lugares de poder, vamos dizer assim, né? Nós tivemos nossa primeira presidente, né, presidenta feminina. Em alguns lugares isso também está acontecendo, mas se você olhar o parlamento brasileiro, você vai ver que ó, o lugar das mulheres ainda é muito restrito. E quando elas falam, o que acontece? Elas acabam sendo desvalorizadas por serem mulheres. Não é porque elas são menos inteligentes ou menos capazes, mas essa questão da misoginia é muito forte, né, dentro do parlamento e dentro da nossa sociedade, principalmente, que é uma sociedade patriarcal muito enraizada em tradições totalmente absurdas, que nós, em pleno século XXI, a gente ainda tem que lutar muito para conquistar o nosso espaço, né? Então, é aquele negócio, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nós temos que estarmos sempre atentas. Não que os homens também não passem por relações abusivas, não quer dizer isso, mas na sua grande maioria, né, as mulheres é que sofrem mais essa questão, essa situação. Pode falar, Cidelis. Mas está mudando bastante. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele cozinha, ele limpa, ele lava, ele arruma tudo, e a mulher chega e vai colocar as perninhas para cima. Então, assim, esse quadro está invertendo bastante. Então, assim, tanto um quanto o outro tem que ter aquele cuidado, né? Vamos dividir as tarefas. Mas eu já falei isso em algum lugar aqui, não sei onde. Os homens, eles andam muito perdidos justamente também em razão disso, né? Ele tem que refazer esse papel dessa própria masculinidade. Isso é uma coisa que a gente pode falar posteriormente, quem sabe é um tema também muito importante, né? Ele tem que refazer toda essa questão da masculinidade no sentido de que ele tem o tempo atual está exigindo do homem uma nova forma, né, de convivência, né, convivência de atitudes diferenciadas, né, não mais como antigamente, né, quando os homens tinham todo o poder, inclusive de se a mulher casasse com um homem há um tempo atrás, tudo que era dela, né? Todos os bens dela passavam a ser dele. O que ela herdasse do pai era do marido, né? Não tinha nada. Até a mulher conseguir votar, nossa senhora, foi uma luta. E aí a gente tem que continuar, né, nesse sentido. E é por isso que, às vezes, eu falo muito sobre esse assunto também, porque a gente vê tantos casos de feminicídio atualmente. Eu estou vendo que a gente falando é uma forma importante de contribuir com essa questão, né? Porque eu não sei se vocês estão vendo, estão se instituindo uma nova legislação aí, dizendo que os bonecos que maltratarem suas esposas, que é, agredirem, né, da forma que for, vão ter suas carinhas em todos os lugares, eles vão ficar lá marcadinhos, para todas elas ver que eles não são santos. E aí sim, eles podem ir para a prisão, podem tudo, mas quando botarem a carinha deles lá, ó,
fotografia dizendo isso aqui é abusador, aí a gente vai ver o que vai rolar disso tudo aí. O negócio vai ficar muito diferente, porque eles não vão poder sair de uma e entrar na outra sem elas saberem que ele é um abusador, né? Assim como tem nos Estados Unidos, os pedófilos lá, eles são marcados. Inclusive, quando eles estão perto eles moram em determinados lugares, a vizinhança sabe e protegem suas crianças porque sabem que eles são pedófilos. Então, eles muito lá também sofrem castração, né, química. Alguns precisam, realmente, são completamente doentes e eles precisam de castração química. Enfim, para não ficarem presos, né? Para levarem uma vida mais ou menos. Mas é por essas e por outras que esse é um assunto que a gente tem que debater muito em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de todo modo, para que esse tipo de lei e esse tipo de comportamento seja banido da sociedade, que essas pessoas procurem tratamento. Porque, na verdade, se a gente pensar direitinho, essas pessoas também têm os seus traumas e elas sofreram algum tipo de abuso, porque todo abusador foi abusado. Tá ok. Todo abusador foi abusado. Então, a gente tem que ver que a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade doente. E o que acontece é que todos nós, o abusado e o abusador, eles precisam de serem analisados, de passarem por tratamentos. É complexo, gente, é muito complexo. Mas talvez essa nova lei ajude, né, faça com que essas pessoas elas procurem o tratamento, porque a partir do momento que elas se sentirem, né, à margem da sociedade, a partir do momento que elas não conseguirem mais transitar, elas não vão poder se esconder. Então, elas vão ter que se mostrar. Vão ter que mostrar o que vieram e vão ter que ir procurar ajuda. Pode falar, Lânia. Até porque, se elas não se tratarem, elas podem acabar replicando inconscientemente em cima dos outros. Como acontece em muito cargo de chefia feminina hoje em dia, que elas demoraram para chegar lá e quando chegam acabam replicando aquilo que elas sofreram com os chefes delas no anterior. Só que em vez de usar e aprender, não, elas replicam com outras mulheres que também já passaram pelo mesmo processo de abuso do chefe anterior. Sim, então fica num ciclo sem fim. Existe uma questão, Lânia, no sentido de que muitos chefes e muitos trabalhos eles abusam das funcionárias, né? Mas tem chefe mulheres que depois que elas conseguem chegar no poder e chegar no cargo de chefia, em vez de elas pararem com o abuso, elas fazem um abuso psicológico com outras mulheres. Na tentativa de ter o respeito, elas acabam perdendo e usando abuso de poder também. Sim, não, porque eu vou dizer uma coisa para você, os comportamentos estão muito diferenciados, né? De uma certa forma, algumas mulheres já acabam por replicar, né? Repetir comportamentos masculinos. Eu não sei se vocês já observaram isso. Os homens se sentem perdidos na sua masculinidade e as mulheres acabam por replicar comportamentos masculinos. Eu já vi muito disso, ainda mais na educação. Muito, Ângela, mas muito, a ponto assim, de ser... A gente tanto que existe lei, né? Anterior. Tanto que existe lei contra isso, né? Mas é muito difícil. Você vê que teve aquele ministro que a Marielle disse que sofreu abuso, né? Então, vai do mais alto escalão da sociedade ao mais baixo. Ninguém escapa. Fala, Cidelis. Então, falando aí a respeito de abuso, a gente percebe que depois que criaram a Lei Maria da Penha,
E foi muito bom, realmente, né, para proteger as mulheres. Mas muitas mulheres agora é que batem nos homens, Não, batem mas a Lei mesmo. Maria da Penha, Cidelis, ela serve para os dois lados. Ai, tem a Lei Mas as José mulheres, também. só que as mulheres, elas não sabem. E as mulheres, elas muitas vezes, elas batem nos homens. Então, assim, o meu esposo, ele é militar e eu sei que isso acontece bastante. E também tem um outro lado, o lado de quando a mulher sofre violência doméstica, o marido bate nela, e depois as outras mulheres, de forma machista, vão dizer: alguma coisa ela fez. Vão procurar tempos depois, se o assunto for abordado, falar: não, mas ela tinha feito alguma coisa. Vai procurar um defeito na outra. As mulheres, elas nem sempre são muito leais. E elas, às vezes, em certos casos, é um mecanismo de defesa delas, de estarem ali, de certa forma, tendo um certo machismo, e elas próprias agem com machismo umas contra as outras, aumentando o ciclo da violência doméstica que podem afligir a elas próprias. Em vez de procurar informação mais afinco, né? Elas pegam um pré-conceito e tornam preconceito. É bem assim que a gente vive na sociedade de hoje. Mas você vê que entre as mulheres a competição é muito mais acirrada do que entre os homens. Na verdade, dos homens, quando eles começam a ser acirrado, é porque eles querem a atenção de outros homens, e não das mulheres. E quando as mulheres fazem isso, é para tentar tirar o macho da outra. Dizem que quem escolhe os homens são as mulheres, não são os homens que escolhem as mulheres, né? Hoje em dia está complicado, porque tem homem escolhendo o homem da mulher também. É o senso comum, né? É o que o senso comum diz. Então, eu vou deixar vocês falarem mais se vocês quiserem, mas eu vou tentar terminar aqui, a gente deixa... vocês podem continuar, né? Então... Sim, pode encerrar, ela quer dizer, para a gente só poder continuar o bate-papo. Então, essas relações abusivas, né? Essas questões culturais, elas podem ser vistas como espaços de sobrevivência subjetiva, porque o sujeito equilibra, né, a dependência emocional e medo da perda, né? Por isso que elas se mantêm, né? Porque são vistas como espaços de sobrevivência, porque a pessoa ainda não conseguiu elaborar, né, aquele trauma de infância. Então, o trabalho clínico, né, a análise, né, ele permite que a pessoa aprenda que a autenticidade e amor genuínos são compatíveis, né? E com isso a gente desconstrói aquela ideia de que sofrimento é necessário para se manter vínculos. E a gente, como disse a Sônia ontem, né, a gente vai... aquela questão da genética, né, que ela falou ontem, né? Transgeracionalidade. Isso, eu não consegui. É tanto termo. Eu tenho um termo que eu conheço, é tão difícil de falar, que é transatleticidade. É um conceito. Agora, vamos procurar o que é isso, que é complicado pra cacete. Então, você mexe na língua aqui, você vira a língua para falar. Você vira a língua para falar, é complicado. Mas, enfim. Então, vamos concluindo, né? A perspectiva de Winnicott permitiu com que a gente pudesse compreender, né, esses relacionamentos abusivos como uma manifestação do falso self, da dependência emocional e da adaptação às expectativas parentais internalizadas. Aí, nesse caso, o abuso é muitas vezes uma consequência de estratégias de sobrevivência psíquica, né, que foram apreendidas na infância, e não apenas resultado de escolhas conscientes,
porque não é, né? Isso está dentro do inconsciente do sujeito. Então, o trabalho terapêutico, né, ele visa fazer com que o sujeito reconstrua o vínculo com ele mesmo, né? Para ele se reconheça, para ele se entenda como sujeito, né? Existe aquela frase da esfinge, né? Conheça-te a ti mesmo. E é uma das coisas da filosofia mais interessantes, mais importantes, né? E também esse trabalho ele visa também apoiar, né, o surgimento do verdadeiro self, né? Esse self se expressar, né? Ele sair, né? Ele emergir de dentro do sujeito. Desse modo, o sujeito acaba por desenvolver autonomia emocional, criando limites saudáveis, né, de sobrevivência. Saindo dessa dependência, né, de submissão e de dependência e de como é que eu vou formular isso? Aceitar De as tirar do imposições, né? papel aquilo que não é para mim, né? Tirar do papel. A gente faz uma lista do que a gente aceita e do que a gente não aceita no relacionamento. Mas tirar do papel e tornar isso em prática. Não ficar só na utopia filosófica. Então, a gente já vai terminar aqui, aí a gente vai parar a gravação, e aí a gente pode conversar mais, se vocês quiserem, né? Então, terminando mesmo, né? O que acontece é o rompimento com esses padrões do abuso, desse modo, quando envolve essa transformação do eu, né? Da subjetiva, do inconsciente, né? Que permite que o sujeito ele experimente vínculos baseados em respeito, em verdade, autenticidade e reciprocidade.